Esse talvez seja o vídeo mais importante que você vai assistir, porque aprender a aprender é a maior habilidade que eu desenvolvi na minha vida. Hoje em dia eu tenho total confiança de que eu consigo aprender absolutamente qualquer coisa por conta do que eu vou te falar nesse vídeo. E cara, presta atenção, porque esse daqui não é mais um desses vídeos de internet com um hackzinho para você aprender a fazer alguma coisa. Não, eu garanto para você que esse vídeo vai valer a pena e que ele vai te surpreender. Mas antes, se essa é a primeira vez que a gente está se vendo, muito prazer, meu nome é Arthur Rodrigues, eu sou fundador da Manex Media e outro dia eu criei esse canal aqui, tá fazendo uma semana hoje, para falar a verdade, onde eu trago vídeos nesse formato, sem filtro, sem muita firula, sempre trazendo assuntos que eu realmente acredito que vão agregar na sua vida e vão te deixar à frente das outras pessoas. Então, assiste o vídeo e no final, se você curtir, aí sim eu peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Então vamos lá, primeiro de tudo a gente tem que entender que existem três tipos de pessoas: os especialistas, os generalistas e os polímatas. Os especialistas são pessoas que são muito boas em alguma coisa, pessoas que têm um conhecimento aprofundado em uma única área. Os generalistas são pessoas que são muito boas em várias áreas diferentes, porém não têm um conhecimento muito aprofundado nessas áreas. No caso, eu era esse tipo de pessoa. Basicamente, são aquelas pessoas que são muito boas em tudo, mas não são as melhores em nada, não são especialistas em nada. E temos os polímatas, que são pessoas que têm experiências reais em várias áreas diferentes. É como se combinasse um especialista com um generalista. Resumindo, um polímata é uma pessoa que estuda, que aprende e realmente aplica aquilo que aprendeu. É um executor. Então não é uma pessoa que fica apenas no campo das ideias. Não é uma pessoa apenas curiosa, que gosta de saber de coisas, que gosta de ficar acumulando conhecimento. Não, curiosos têm sim conhecimentos em vários assuntos diferentes, porém são conhecimentos superficiais. Basicamente é um acumulador de informações e que não faz nada com essas informações. Um polímata tem experiências em várias áreas diferentes e ele consegue performar muito bem em todas essas áreas. E como eu acabei de falar, eu fui por grande parte da minha vida um generalista. Eu sempre fui aquele cara que é muito bom em tudo que faz, mas nunca foi o melhor em nada, porque eu nunca me aprofundei em absolutamente nada. Eu perdia o interesse. E eu vou admitir aqui, eu não insistia muito nas coisas porque eu gostava da sensação de ser bom inicialmente em algo. Basicamente, eu ficava satisfeito com pequenas conquistas. Eu gostava de ser o cara que começa uma coisa, é muito bom nessa coisa e fica aquela coisa da promessa, do grande potencial. Mas conforme o tempo ia passando e aquilo ia ficando mais difícil para mim, que é natural, né? A gente vai evoluindo, vai crescendo em cima, a dificuldade das coisas vai aumentando, eu ia perdendo o interesse, porque eu acabei me tornando um viciado em novidade, que é o grande problema dos generalistas. E assim, eu pessoalmente nunca vi ninguém falando disso na internet, tá? E isso é extremamente perigoso, você ser o cara viciado em novidade, porque você nunca vai se aprofundar em nada, você vai ser o cara que tá sempre pulando de galho em galho. Talvez isso seja um pouco consequência do TDAH, que eu acredito até que seja, mas isso não é desculpa, porque isso é sim um problema comportamental. Eu já fiz uma caralhada de esporte diferente, eu fiz 2 faculdades diferentes, eu já tentei trabalhar com várias coisas diferentes e eu ficava muito nessa de pulando de galho em galho, eu era muito perdido, já até falei isso em outro vídeo aqui do canal, vou deixar aqui no card para você assistir, mas basicamente eu tinha esse problema. Eu gostava de ser o cara que é muito bom em tudo, mas quando começava a ficar mais difícil, eu desistia, eu mudava de atividade, eu ficava naquela, não, enjoei, quero aprender uma coisa nova, sendo que, na verdade, não. O que eu queria de verdade era aquela sensação inicial de aprendizado. Só que, qual que é o grande problema disso? É que isso cria uma ilusão na sua cabeça. Você na verdade, não é bom em tudo aquilo. Beleza, você começou a trilhar o caminho, mas você desistiu,
você parou antes de se tornar bom. E cara, você se aprofundar em algo, você se aprofundar em um assunto, até de fato em alguma área, até de fato se tornar bom naquilo, isso traz para você uma experiência comportamental de aprendizado que vai ser útil para você em várias áreas diferentes. Aí entra a diferença entre um polímata e um generalista. Um polímata, por se aprofundar nos assuntos que ele decide começar a aprender, essa experiência de aprendizado acaba sendo útil para ele aprender outros assuntos futuramente. Ou seja, ele tem a mesma variedade de interesses que um generalista, mas um generalista é um cara impaciente. E eu tô falando por experiência própria. Eu era assim. Um polímata? Não. Ele tem paciência de se aprofundar em algo antes de pensar em começar a aprender algo novo, antes de começar em executar outra atividade. E isso daqui vale muito a pena fazer, porque você passa a, de fato, ter resultados reais em algo. Você passa a, de fato, ser bom em alguma coisa. E isso é uma coisa que eu só fui fazer depois dos meus 25 anos, quando eu criei meu primeiro negócio, quando eu comecei a trabalhar com a internet principalmente, foi quando eu já comecei a criar uma certa maturidade e comecei a mergulhar mais a fundo nisso, mas na verdade isso tudo começou lá atrás com o mercado financeiro. Não vou entrar muito a fundo nisso daqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, não é o ponto, mas a questão é que ao você se aprofundar em algum tema, ao você se aprofundar em uma área, você passa a ver padrões de execução, padrões de comportamento que vão se repetir em outras áreas, basicamente em qualquer coisa que você queira fazer, que você decida começar a fazer. Ou seja, quando você de fato aprende algo novo, quando você se torna bom em algo, vai ter algo nesse novo aprendizado que vai ser útil para você no próximo aprendizado. Vamos lá. Por exemplo aqui, se você pratica algum esporte, eu tô fazendo jiu-jitsu, tá? Vou dar um exemplo do jiu-jitsu. Quando você começa a treinar jiu-jitsu, você aprende a lidar com a pressão, com o desconforto, com a frustração de tomar amasso de um cara menor do que você, com a frustração de tomar amasso de um cara muito mais pesado que, cara, não tem muito o que você fazer, com alguém que é mais graduado que você, que é melhor do que você, a disciplina que você precisa ter para, cara, abaixar a cabeça, não deixar uma habilidade subir a cabeça quando você aprende algo novo, quando você consegue finalizar alguém pela primeira vez, a disciplina de comportamento que você precisa ter, a disciplina de treino, de estar sempre treinando, de não desistir, o dia que você estiver ruim, que você tomou um amasso muito feio, que acontece, cara, às vezes até você machuca, você não desistir, uma certa capacidade de resiliência. Eu não gosto muito de usar essa palavra, eu acho uma coisa meio motivacional, meio, né? Mas vamos lá, essa capacidade de resiliência, tudo isso é aplicável para outras áreas da sua vida, é aplicável em tarefas que você precisa executar no trabalho, tarefas que são mais difíceis, que são chatas de fazer, que você não quer. Às vezes, você tem que lidar com alguém que você não gosta, mas ainda assim você sabe que aquilo é necessário. Isso cria em você uma certa maturidade. Se você decide empreender, se você decide começar um negócio, cara, essa disciplina, essa resiliência que o jiu-jitsu traz, no caso é o que eu estou usando de exemplo aqui, ela vai ser usada na sua jornada empreendedora, que, cara, é difícil pra cacete. Não fiquem vendo esses vídeos motivacional de internet achando que é a maior maravilha do mundo. Não, cara. Empreendedor se fode todo dia. E você aprender a lidar com a frustração diariamente no treino, que você vai tomar amasso, principalmente no início, até você conseguir fazer alguma coisa, você já vai ter apanhado muito. Cara, essa humildade, essa capacidade de lidar com a frustração, ela vai ser útil para você em outras áreas da sua vida. Basicamente, sempre que você aprende algo novo, esse aprendizado novo vai ser transferido para outras áreas. Se você sabe dirigir, se você sabe dirigir carro, você vai aprender a pilotar moto muito mais fácil. Se você trabalha todo dia com um software, com algum programa de computador, você vai ter mais facilidade em aprender a usar outros programas, porque você vai ver que a linguagem de uso, a linguagem ali da forma como os programas são programados, tem um certo padrão, ou seja, você passa a aprender as outras coisas mais rápido, você entende os estágios do aprendizado. E aqui entra, cara, o grande ponto desse vídeo que eu pessoalmente nunca vi ninguém falando, tá? Que é o seguinte:
Antes de você procurar alguém para te ensinar algo, tente aprender esse algo sozinho. É isso aí mesmo que você escutou. Antes de procurar um mentor, antes de procurar um professor, procurar alguém que vai te ensinar alguma coisa que você quer aprender, tente aprender isso sozinho. Isso daqui é o contrário do que todo mundo fala aí na internet. Inclusive, cara, eu mesmo falo com você. Você quer encurtar o caminho? Você tem sim que buscar mentores, você tem que buscar aprender com outras pessoas. Porém, antes de buscar essa outra pessoa que você tem que buscar, antes disso, tente aprender sozinho primeiro, tá? De novo, vou dar meu exemplo com o jiu-jitsu aqui e até com o tênis, que eu também jogo tênis, tem aí uns 4 anos que eu comecei a jogar. Antes de fazer a primeira aula, antes de ir fazer a matrícula, cara, eu passei 1 mês, 2 meses no caso do tênis, eu passei 2 meses consumindo tudo que tinha sobre tênis. Tudo em questão de jogadas, assistindo vídeos mesmo. Eu tinha pegado uma raquete emprestada de um amigo meu, eu ficava em casa brincando com a bolinha, pegando o jeito ali da pegada da raquete. No caso do jiu-jitsu, passei 1 mês inteiro assistindo um monte de vídeo, um monte de campeonato, entendendo os termos, os golpes, antes de fazer a minha matrícula, antes de fazer a minha primeira aula. Então, eu consumi muito daquilo antes de buscar o aprendizado profissional. Isso daqui eu faço com tudo. Tudo que eu quero aprender, cara, me dá na cabeça aqui que eu quero começar a fazer tal coisa. Quando eu quis começar a aprender a mexer no After Effects para poder abrir o meu leque de entrega aqui na empresa. Antes de comprar um curso, eu assisti todos os melhores vídeos, no caso vídeos gringos, sobre After Effects no YouTube. Eu tentei aprender sozinho e eu, de fato, aprendi muita coisa sozinho antes de fazer o curso. Porque eu comprei curso, eu fiz tudo direitinho, mas antes eu busquei aprender sozinho. E, cara, isso é importante pra gente fazer, porque quando a gente tenta aprender algo sozinho, a gente acaba percebendo as nossas falhas, a gente identifica aonde estão as nossas dificuldades. O nome disso é falha produtiva, é quando o nosso cérebro se torna consciente das nossas falhas, e isso só acontece a partir dos nossos fracassos. Basicamente, você se torna ciente das coisas que você não sabe. Pode ficar meio confuso, mas realmente é isso. Você sabe das coisas que você não sabe. Ou seja, você passa a buscar informações específicas, porque você entende aonde está o problema. E isso faz com que você aprenda alguma coisa muito mais rápido. Porque quando você tá do zero e você chega cru para aprender aquilo, você fica totalmente perdido. Tudo acaba sendo uma sobrecarga de informação para você. Mas se você prepara o terreno antes e você já entende certas coisas, você entende aonde estão as suas dificuldades, você passa a aprender muito mais rápido. E melhor ainda, porque você nunca vai esquecer aquilo que você aprendeu. Sabe por quê? Porque você vinculou uma emoção a esse aprendizado. No caso, a frustração de ter falhado várias vezes tentando aprender sozinho. Quando você tenta aprender sozinho antes de aprender com alguém te ensinando, cara, o seu aprendizado com o seu mentor, com o seu professor, vai ser muito, muito mais rápido e ele vai ser um aprendizado muito mais eficiente. Então, sempre que você quiser aprender algo, tente aprender sozinho. Pode ser mais difícil? Eu nunca ouvi falar disso daqui. Cara, tenta fazer. Pega e, futuca, pesquisa, mexe, tenta entender aquilo. E conforme o tempo for passando, o seu cérebro, como eu já falei aqui no início, ao longo do vídeo, o seu cérebro, ele vai encontrando padrões de aprendizado que vão tornar esse processo de aprendizagem muito mais rápido. Ou seja, o que você está tentando aprender hoje sozinho e que você às vezes não consegue, pode ser que lá na frente você tente aprender algo sozinho e você de fato consiga. Por quê? Porque você aprendeu a aprender. E olha só, é assim que você se torna um autodidata. Outro ponto extremamente importante: constância é melhor do que intensidade. A constância sempre vai superar a intensidade. É muito melhor você praticar, você estudar alguma coisa 15
15 minutinhos todo dia. É muito melhor você pegar, ler durante 15 minutos todo dia, ler 2, 3, 4, 5 páginas por dia, do que você sentar a bunda na cadeira por 3 horas durante um dia da semana e ler um livro inteiro, do que você pegar 3 horas para estudar tal assunto, para fazer alguma coisa. A constância, ela vai adaptando o seu cérebro, ela vai tornando aquele ato mais corriqueiro no seu cérebro, ou seja, aquilo vai participando da sua rotina. É muito melhor você executar por menos tempo, porém com uma constância maior, com uma recorrência, do que você colocar várias horas seguidas em uma lacuna muito grande de espaçamento. E cara, fazendo isso, você vai tornar o aprendizado de coisas novas uma coisa rotineira na sua vida. Você vai estar sempre buscando novos conhecimentos, novas experiências. E é isso daqui que vai te tornar um verdadeiro polímata, que é você ser de fato bom, você ter um conhecimento aprofundado em várias áreas diferentes. E você ter um conhecimento amplo, você ter um grande repertório em várias áreas diferentes que você foi desenvolvendo essa habilidade, vai te dar uma grande vantagem no mundo atual por conta do advento das inteligências artificiais e, obviamente, a internet. Porque vamos lá, qual que é o grande trunfo das IAs? O grande trunfo das IAs não é elas te trazerem mais informação. Cara, a informação tá aí na internet desde que a internet se popularizou. Informação é commodity. A grande questão das IAs é que elas vão permitir com que você execute as ações que você pensou muito mais fácil. Ou seja, vai ser mais fácil você colocar as suas ideias em prática. As IAs são uma ferramenta. Hoje em dia tá todo mundo deslumbrado com o negócio de inteligência artificial, que não sei o que vai tomar emprego e blá blá blá. Cara, as IAs são ferramentas. Para elas serem usadas da melhor forma possível, é necessário que você tenha uma base de conhecimento, que você tenha um grande repertório para conseguir extrair da IA, aí sim, o grande potencial delas. E criando esse grande repertório, com você aprendendo a aprender coisas novas constantemente, você vai ter um grande diferencial no mundo atual usando as IAs, porque você vai ter a matéria-prima que vai tirar o máximo daquela IA, que é basicamente um grande repertório, que são conhecimentos em várias áreas diferentes que podem se complementar para você conseguir extrair o máximo das inteligências artificiais. E já que você vai estar constantemente desenvolvendo novas habilidades e você vai ter aprendido a aprender coisas novas, eu pessoalmente recomendo que você comece a criar vídeos aqui para a internet, porque a grande magia da internet é que ela te permite monetizar absolutamente qualquer conhecimento, qualquer interesse que você tenha. E a melhor forma de você começar a criar vídeos aqui para a internet, de longe, é através dos vídeos curtos, que estão sendo extremamente distribuídos em toda a internet, e também eles são muito mais fáceis para você começar. Se você tem interesse em aprender a criar vídeos curtos e, consequentemente, ganhar uma grana com a internet, eu tenho um vídeo privado aqui no canal, vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. Você só consegue assistir esse vídeo clicando nesse link, onde eu te ensino a criar o seu primeiro vídeo campeão ainda hoje. Um passo a passo completo, bonitinho, com todos os gatilhos, edição. Cara, você vai sair desse vídeo e você consegue sim criar o seu primeiro vídeo campeão ainda hoje. Link tá aqui embaixo na descrição. Assiste lá porque é de graça. Então, de verdade, eu realmente acredito que a habilidade de aprender a aprender é a maior habilidade que alguém pode desenvolver hoje em dia, porque ela acaba sendo uma habilidade, ela acaba sendo uma skill angular. Aquela skill, aquela habilidade que te permite desenvolver outras habilidades, como por exemplo, comunicação e vendas. E no mais, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, e se você curtiu a proposta do canal de trazer vídeos aqui todos os dias, nesse formato, cara limpa, sem filtro, sem muita firula, te convido a se inscrever aqui no canal também. Agora eu altamente recomendo que você assista esse vídeo aqui, que eu te ensino outra grande habilidade, uma das maiores habilidades que qualquer pessoa pode aprender hoje, que é a vender. Vai lá, assiste esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.